Você tem percebido que está mais cansado ultimamente? Acordando 2 ou 3 vezes durante a noite para ir ao banheiro. Talvez notando um leve inchaço nos tornozelos ao fim do dia. E dizendo a si mesmo que isso é apenas consequência da idade. Mas e se essas pequenas mudanças forem sinais iniciais de que seus rins já estão sob estresse? Muitas pessoas só descobrem quando quase metade da função renal já foi perdida. O problema é que os rins não gritam por ajuda. Menos eles sussurram. Quando exames como a creatinina finalmente sobem de forma clara, o desgaste já pode estar acontecendo há anos. Silencioso. Milhões de adultos convivem com algum grau de dano renal sem perceber. Sentem-se relativamente bem, enquanto o sistema de filtração do corpo perde eficiência pouco a pouco. A boa notícia é que aquilo que você coloca no prato pode aliviar essa pressão quase imediatamente. Não estamos falando de dietas radicais, suplementos caros ou protocolos extremos. Estamos falando de 4 alimentos simples, acessíveis, encontrados em qualquer mercado, que ajudam o corpo a eliminar toxinas, reduzir inflamação e melhorar a filtração durante o sono. E o primeiro deles é algo que muita gente já consome, mas quase sempre da forma errada: feijão. O escudo de fibras que reduz a carga de toxinas. Quando falamos em proteger os rins, estamos falando em diminuir a pressão invisível que eles enfrentam todos os dias. E a fibra é uma das ferramentas mais subestimadas nesse processo. Meio copo de feijão cozido fornece cerca de 6 a 9 gramas de proteína vegetal e uma dose poderosa de fibra solúvel. Essa fibra funciona como um escudo metabólico, desacelera a absorção de glicose, reduz picos de açúcar no sangue e ajuda a retirar o excesso de colesterol da circulação. Açúcar elevado e LDL alto são 2 dos principais motores silenciosos do dano renal, pois cicatrizam os néfrons, menos as pequenas unidades filtradoras dos rins, que não se regeneram. Além disso, a fibra age no intestino como um sistema de limpeza biológico. Ela se liga a resíduos metabólicos e toxinas antes que entrem na corrente sanguínea. Menos toxinas circulando significam menos trabalho para os rins. Feijão preto, lentilha e feijão vermelho são ricos em polifenóis e flavonoides, que reduzem o estresse oxidativo, menos como se diminuíssem a ferrugem interna das células. Embora contenham potássio, sua absorção é mais gradual devido à presença da fibra evitando picos abruptos. Pequenas trocas, como substituir arroz branco ou pão refinado por meia xícara de feijão algumas vezes por semana, já podem reduzir a pressão metabólica ao longo do tempo. Tofu, proteína vegetal inteligente que alivia o estresse renal. O tipo de proteína que você escolhe determina o quanto seus rins precisam trabalhar. Dietas ricas em carne vermelha e carnes processadas aumentam a produção de resíduos nitrogenados, que precisam ser filtrados. Com o passar dos anos, esse esforço constante pode reduzir a eficiência da filtração. O tofu surge como uma alternativa estratégica. Meia xícara fornece cerca de 10 gramas de proteína de alta qualidade, com menos fósforo e sódio do que muitas fontes animais. O excesso de fósforo, especialmente em adultos mais velhos, está associado à calcificação vascular e maior sobrecarga renal. O tofu também contém isoflavonas e antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo, protegendo os vasos sanguíneos, e os rins são extremamente dependentes de uma rede saudável de microvasos. Substituir 2 ou 3 refeições semanais por proteína vegetal pode diminuir a pressão acumulada sobre os néfrons. Não se trata de eliminar a carne, mas de aliviar a carga ao longo do tempo. 3. Maçã. Proteção antioxidante com baixo teor mineral. A maçã é estratégica porque oferece proteção sem sobrecarregar os rins com minerais. Metade de uma maçã média contém aproximadamente 95 a 106 mg de potássio e apenas 8 a 9 mg de fósforo, valores mais baixos do que muitos outros frutos considerados superalimentos. Além disso, é rica em pectina, uma fibra solúvel que ajuda a eliminar toxinas antes que cheguem à circulação. As maçãs também contêm quercetina e outros antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo os vasos sanguíneos renais. Com cerca de 85% de água, hidratado de forma suave, sem sobrecarregar o organismo com eletrólitos.
Trocar biscoitos e lanches processados por uma maçã pode reduzir picos de glicose e diminuir a inflamação sistêmica. -2 fatores críticos na preservação da função renal. Iogurte natural. A conexão intestino-rim, que quase ninguém considera mesmo controlando açúcar. Proteína e minerais. Existe um fator decisivo: a saúde do intestino. A microbiota intestinal produz resíduos. Alguns deles, como certas toxinas urêmicas, precisam ser filtrados pelos rins. Quando o intestino está desequilibrado, a produção dessas toxinas aumenta. O iogurte natural, especialmente o tipo grego, sem açúcar e sem aditivos de fosfato, fornece probióticos como Lactobacillus e Bifidobacterium, que ajudam a reequilibrar a flora intestinal. Ao melhorar a microbiota, reduz-se a quantidade de toxinas que entram na corrente sanguínea. Menos toxinas significam menos esforço para os rins. Além disso, probióticos ajudam a diminuir marcadores inflamatórios, protegendo os microvasos renais. É importante evitar versões adoçadas ou com aditivos fosfatados, que podem anular os benefícios. Conclusão: a queda da função renal costuma ser lenta e silenciosa a menos. Mas a proteção também pode ser: feijão reduz picos de açúcar e colesterol. Tofu alivia a carga proteica. Maçã protege contra a sobrecarga mineral e estresse oxidativo. Iogurte equilibra a produção de toxinas no intestino. Não são mudanças radicais, e sim ajustes estratégicos repetidos diariamente. Pequenas decisões consistentes podem preservar a função renal por anos, às vezes décadas. Seus rins podem não pedir ajuda em voz alta, mas cada escolha alimentar é uma resposta silenciosa que você pode dar antes que o problema se torne visível.